Entrando em rochas, então, né, que é o que nos importa mesmo, eu tenho que entender essas características dessas rochas para conseguir entender de onde veio o meu solo, né, a característica que ele tem e por que ele tem essas características. Vamos entrar aqui um pouquinho mais a fundo. Quando você analisa rochas, a gente tem diversos lugares no mundo aí que você consegue extrair muita informação de todo o passado geológico do planeta, do que aconteceu no planeta, devido a essas características de como as rochas se encontram naquela região. O Grand Canyon, por exemplo, dos Estados Unidos é um grande exemplo. Você tem os cânions ali, e os cânions foram formados, né, por desgaste ali da água passando, rios e lagos que tinham ali na região ali. E se você for olhar naqueles cânions ali, geralmente lá embaixo no cânion você tem um riozinho passando que, né, provavelmente passava em maior quantidade antes e foi desgastando toda aquela minha rocha sedimentar ali e foi, né, criando esses cânions nos centenas, milhares de anos, tá? Então, até, né, tem várias biografias, aqui tem um título de um trabalho, né, arquivos que relatam a história da Terra. Então é bem interessante. Eu até recomendo vocês, quem tiver um pouquinho de tempo, na pasta da disciplina tem um vídeo que está na pasta vídeos. É um vídeo que ele é bem grandinho, ele está em alta qualidade. Esse mesmo vídeo ele tem na pasta ele tem na Netflix. Quem quiser assistir lá, dar uma olhadinha, vale a pena, tá? O vídeo ele é um documentário sobre parques nacionais americanos, né? Que os Estados Unidos ele tem muito esse esse cuidado, né, em criar parques para visitações e assim por diante. Então, geralmente são parques onde você tem coisas bem interessantes a ser vistas. E dentro, né, desse documentário, falam bastante sobre o Grand Canyon. O nome do programa é National Parks Adventure. Tá? Vale a pena dar uma olhadinha. Tem na Netflix, quem tiver, para dar uma olhadinha direto. Ou baixa da pasta, só que o arquivo da pasta ele é bem grande, tem 2 gigas e alguma coisa. Mas está em alta definição e facilita às vezes um pouquinho mais. É claro que o vídeo, né, ele não fala sobre geologia o tempo inteiro, né? É mais um trecho ou outro lá que é bem interessante, então, mas vale a pena dar uma olhadinha. Então, entrando um pouquinho mais a fundo, né, sobre as rochas, como eu falei agora de pouco, né, cada rocha vai ter sempre uma história ali, né, para contar. Então, que tipo de informações que eu consigo tirar dessas minhas rochas, né? Então, eu consigo verificar os seres vivos que existiam no passado e que ficaram preservados ali dentro dessa rocha, que são os fósseis. Eu consigo analisar pelas características da rocha também os fenômenos geológicos e ambientes que existiram na altura em que aquelas rochas foram formadas. Né? Então, o Grand Canyon, por exemplo, indica que tinham rios passando ali, né, há muitos anos atrás, ali, assim por diante. E também, né, essas rochas, aquele local ali pode me indicar o campo magnético terrestre, se teve alteração ou não, como é que ele era há muitos anos atrás, centenas, né, de anos atrás. Então, as rochas me indicam diversas coisas do passado geológico do mundo aí, ou daquela região. Então, é bem interessante. E definição de rochas, né? A gente já tinha falado sobre minerais. As rochas, por sua vez, são sólidos naturais, consolidados ali, constituídos por muitos minerais. Normalmente você sempre vai ter rochas sempre formadas por mais de um tipo de minerais, tá? Reparar que é um agregado consolidado, né? Então você tem muitos minerais e essa solidificação, essa formação dessa rocha ocorre de maneira natural. Aqui tem alguns exemplos, né? Basaltos, granitos e assim por diante, são todas rochas formadas naturalmente, né, no mundo aí. Então aqui eu tenho um exemplo aqui de granito, né, e assim por diante. Quando você fala em rochas, a gente já tem que ter em mente que eu tenho 3 grandes grupos de rochas na natureza. As rochas magmáticas, ou também chamadas de ígneas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Aqui até está fora de ordem, né? O ideal é falar rocha ígnea primeiro, sedimentar e por último rocha metamórfica. Por quê? Porque a rocha metamórfica, para existir, eu preciso de uma das duas primeiras aqui já pré-existente, né? Ou ígnea ou a sedimentar. Então, por isso que é bom deixar sempre a metamórfica para falar por último. Aqui as rochas magmáticas, a gente já tinha comentado antes, são formadas por minerais, né, que estão ali se formando em alta temperatura, solidificação do magma.
normalmente são rochas que vão ter aspecto mais escuro devido a essa formação dela. São rochas que, em geral, apresentam alta qualidade, né, quanto à relação à resistência, grande resistência, e, consequentemente, baixa permeabilidade. Quando eu já falo de rochas sedimentares, eu já vou ter rochas com alta permeabilidade, ou seja, a água passa com muita facilidade por essas rochas, são rochas porosas, e, consequentemente, rochas de baixa resistência. Tá? Então, em geral, elas são formadas por solidificação de vários grãos ali de solos que criou-se um depósito em uma região, e aí você tem um mineral cimentante que une tudo isso e forma um bloco ali, que é uma rocha sedimentar. Então até fala aqui, né, que é formada a partir de desgaste de alguma dessas duas rochas aqui, da ígnea ou de uma metamórfica, que se desgastou na natureza e aí formam as partículas de solo, e essas partículas de solo, por sua vez, se transportam formando um depósito em uma região e a solidificação e a formação da rocha sedimentar. Tá? Em geral, temperaturas baixas. Áreas de baixa energia, pouco vento, onde você vai ter o depósito sendo formado. Já as rochas metamórficas, como eu falei agora de pouco, eu preciso de uma das duas, né, ou sedimentar ou ígnea pré-existente. Devido a uma pressão e temperatura muito alta, eu tenho a transformação dessas duas rochas aí em uma outra rocha completamente diferente, com características diferentes e propriedades diferentes. Aqui tem alguns exemplos embaixo aqui. Então, aqui, por exemplo, basalto e granito entram nesse grupo. Aqui, né, aqui está escrito areias, né, na verdade é arenito. Areia é o grão de solo que forma a rocha sedimentar, que é o arenito. O calcário, uma rocha sedimentar também. E as metamórficas eu tenho mármore, gneiss e assim por diante. Tá? Então são alguns exemplos, a gente vai começar vendo as rochas ígneas, nas sequências sedimentares e por último metamórficas. Ok. Antes de eu entrar nos 3 grandes grupos de rocha, eu tenho que entender um pouquinho sobre o ciclo das rochas. Eu já cobrei isso aqui diversas vezes em prova. É bem importante eu entender como é que funciona esse ciclo, porque dentro desse ciclo está a formação dos solos também que a gente vai ver adiante. Então eu preciso entender isso. Então o magma é o início de tudo, né? Então eu tenho o magma aqui, né, o núcleo da Terra, a gente sabe que ali tem aquele manto, tem as camadas mais internas, então eu tenho camadas onde eu tenho magma ali. E esse magma está no altíssima temperatura e ele pode, né, começar a sofrer um processo de resfriamento e, consequentemente, cristalização dos minerais ali e formação deles, e, na sequência, solidificação desse material todo. Então, aqui, normalmente, o ciclo das rochas eu faço no sentido anti-horário, né? Aqui está no sentido horário, sem problema. Então, o magma, eu tenho a solidificação dele, né? O arrefecimento, né? Redução de temperatura. E, consequentemente, eu tenho a solidificação desse material e formação das rochas magmáticas. Tá? Então, o que vai acontecer? Aqui, dependendo da profundidade de onde está acontecendo essa minha resfriamento aqui, né, essa solidificação desse material, eu vou ter rochas ígneas de um tipo ou de outro tipo sendo formadas. Então a gente vai ver isso aqui na sequência. Além disso, as rochas ígneas, como a gente já vê aqui, elas são as primeiras que são formadas na natureza, com certeza. Tá? As rochas ígneas também são chamadas de rochas-mãe, e elas têm toda a importância delas devido a isso. Né? São as primeiras que são formadas na natureza. As rochas ígneas, por sua vez, elas, né, em geral vão estar formadas na superfície ou próximo da superfície. Eu posso ter essas rochas sofrendo um processo de intemperismo, né, erosão, quebra, devido à chuva principalmente, está até o desenho aqui, né? Então eu tenho a meteorização, que é um processo de intemperismo ocorrendo, quebra dessa rocha, e essa rocha forma pedaços menores de rocha. E assim por diante, eu vou quebrando até formar partículas de solo, né? E essas partículas de solo, elas por sua vez podem ser transportadas e, né, por mar, por exemplo, ou por gravidade, ou por outros vento, né, ar, e eu vou formar um depósito, uma área de depósito ali de sedimentos, onde eu vou ter muitos sedimentos ali. E esses sedimentos, por sua vez, eles vão ficar formando aquele depósito ali, mas eles vão ficar inertes. O que acontece? Se eu tiver
uma água, né, geralmente a água entrando naquele meu depósito e diluído nessa água eu tiver algum mineral com propriedade cimentante, que tipo de mineral que tem essa característica? Óxidos de ferro, de cálcio, assim por diante, ou carbonatos, carbonato de sódio, carbonato de alguma coisa. Em geral, esses minerais têm propriedades cimentantes. Então, quando ele está em contato com água e depois ele, né, seca, ele acaba solidificando e ele vai, né, gerar esse processo chamado diagênese. A diagênese nada mais é do que a solidificação dos sedimentos devido a esse agente cimentante, esse mineral cimentante que está presente na água. E mais um pouquinho de pressão e temperatura. Eu preciso da pressão e temperatura atuando ali no sistema para dar a ignição e formação da rocha sedimentar daí por sua vez. Tá? As rochas sedimentares, por sua vez, né, eu posso ter um afloramento e novamente uma erosão dela, se eu quiser, para fechar um ciclo aqui nessa parte. Tá? E as rochas sedimentares também, por sua vez, podem sofrer um processo de aumento de pressão e temperatura muito elevado, nesse caso, e transformação dessa rocha em estado sólido, então virando uma rocha metamórfica. Repare que as rochas magmáticas eu também posso ter esse processo, eu posso ter um aumento de pressão e temperatura nelas e formando uma rocha metamórfica também. Então o processo ele acaba indo nos outros sentidos também. Essa rocha metamórfica, ela também, por sua vez, pode sofrer ela pode estar sendo exposta na superfície e com essa chuva, né, e esse sol frio e assim por diante, eu ter a erosão dessa minha rocha metamórfica e fechar o ciclo novamente aqui. Tá? E por último, essa rocha metamórfica ela pode também entrar em contato ali com magma a temperatura altíssima, fundir essa minha rocha, transformar ela em magma novamente e eu fecho completamente o ciclo daí, né, transformando novamente tudo isso em rocha magmática e assim por diante. Tá? Então repara na importância desse ciclo. Tá? Aqui está escrito tipos de rocha, mas é ciclo na verdade. Então assim, repara nesse ciclo, na importância dele, porque quando eu entendo bem ele, eu estou entendendo basicamente a formação de solos aqui também. Né? Eu entendo de onde o solo está vindo. E aí eu já consigo saber e ver a importância que é ter o conhecimento da rocha, porque eu conhecendo a rocha daquele local, eu consigo entender por que aquele meu solo tem aquela característica. A gente vai ver grupo a grupo aqui, iniciando pelas rochas magmáticas, que são, sem dúvida, as principais, aí, as primeiras que são formadas. Entrando nas rochas magmáticas ou ígneas, em geral, elas são formadas, né, resultam da solidificação ou cristalização de material em fusão ou magma. A gente tem minerais aqui que são formados em altas temperaturas. Essa cristalização ou solidificação ela pode ocorrer tanto na superfície quanto em profundidade, a gente vai ver na sequência. Quanto mais profundidade, geralmente maior o tempo de formação, elas demoram mais tempo para ser formadas e melhora a qualidade dessas minhas rochas. Quanto mais na superfície, acaba sendo pior aí o jeitão dessa minha rocha ígnea no final, tá? Então, primeiro, né, eu sempre gosto de definir o que é magma. Em geral, o magma é um material pastoso, fundido, derretido, né, no caso, que apresenta uma viscosidade variada, então ele pode ser um pouco mais viscoso, mais fluido, no caso, ou menos fluido, de acordo com a minha situação ali. E também eu tenho que ter em mente que o magma ele apresenta, em geral, as três fases, sólidas, líquidas e gasosas. E, em geral, o magma ele tem um desprendimento de gás. É importante eu saber isso, que a gente vai ver adiante ali, que tem algumas rochas que apresentam características quanto à composição, estrutura e textura dela, que é bem peculiar ali, bem relacionado à presença desses gases na estrutura. Então é bem importante eu ter isso já em mente desde o começo, tá? O magma é o nome técnico desse material, e quando esse material ele sai na superfície, através de um vulcão, por exemplo, uma erupção, a gente muda esse nome do magma para lava, tá? Tá até escrito aqui embaixo. Então, em geral, o lava ele vai ter um teor de gás menor do que o magma, tá? Então, é a única diferença que eu vou ter, em geral, entre os dois elementos. Então, é bom só para deixar bem claro. Quando eu começo, né, a estudar rochas ígneas ou magmáticas, como eu já tinha comentado, eu posso ter dois grandes grupos de rochas ígneas. Aquelas rochas ígneas formadas em profundidade ou as rochas ígneas formadas mais em superfície. Tá? Então, em superfície, a gente chama de rochas extrusivas ou vulcânicas.
Quando eu tenho rochas ígneas em profundidade, a gente chama elas de rochas intrusivas ou plutônicas. Aqui, quando eu falo em rochas intrusivas, eu acabo tendo uma subdivisão em dois tipos. São aquelas em média profundidade, a gente chama de subsuperfície, e são aquelas rochas ígneas em maior profundidade, que daí sim a gente chama de plutônicas. Apesar de estar aqui, a gente tem uma subdivisãozinha aqui, e a gente tem um nível intermediário aqui entre muita profundidade ou superfície. Então, quando você tem uma erupção e a saída do magma na superfície, no caso lava, esse lava ele pode entrar em contato com água, já na superfície, e essa água em contato, né, com esse magma aí gera um resfriamento muito rápido, e esse resfriamento rápido ocasiona a formação de rochas ígneas, e em geral ela tem uma característica bem peculiar, que é aspecto de vidro, devido a esse resfriamento muito rápido, porque não nem dá tempo de formar mineral direito. E aí a gente tem uma rocha ígnea que é bem conhecida, que é a obsidiana, que eu falei no comecinho ali das aulas ali de minerais. Já quando você tem uma área confinada, com magma aqui embaixo, aqui dentro, né, em profundidade, você vai ter a solidificação desse magma aos poucos e formação de rochas ígneas em profundidade. E aí o granito entra aqui, né, como um elemento principal aqui dessas rochas ígneas formadas em profundidade. Já em subsuperfície, né, no nível intermediário, eu tenho algumas rochas ígneas também que são conhecidas, né? Então, o diabásio, por exemplo, é uma rocha ígnea de média profundidade, de subsuperfície que a gente fala, tá? Então, tenha em mente que quanto maior a profundidade de formação, mais tempo demora para ser formada essa rocha, melhor a qualidade dela, menos permeável ela vai ser e assim por diante. Então, aqui tem alguns exemplos, né? Então, o granito e o basalto, dois grandes exemplos de rochas ígneas. Granito, se olhar no microscópio, a gente consegue enxergar, ele é uma mistura de diversos minerais, micas, quartzo, né, feldspato. Então, o quartzo é facilmente identificado numa rocha. É só você pegar ela e olhar, você vai ver que ele tem uns brilhantes que você consegue enxergar. Aqueles brilhantezinhos ali, nada mais é do que o quartzo. O basalto, por sua vez, se você olhar, ele é basicamente formado por olivina. A gente tem olivina formada no interior, né, como grande formador aí dessa rocha basáltica. Bem interessante também, é um mineral, olivina, né? Como é que funciona a subdivisão, tá? Então, como a gente estava falando. Então, em geral, como essas rochas em profundidade, eu tenho o maior tempo de formação delas, essas rochas elas acabam tendo um processo de formação onde os minerais acabam ficando mais visíveis, tá? Então, só para deixar bem claro aqui, né, quem estiver fazendo a anotação, começando pelas rochas plutônicas, como está aqui na apresentação aqui, a gente pode colocar lá o seguinte: processo de formação de rochas ígneas. A gente tem profundidade de formação, pode ser também. A gente tem 3 profundidades de formação. Vamos falar de baixo para cima. Então, a primeira profundidade que a gente vai abordar é as chamadas rochas plutônicas. As rochas plutônicas, elas têm um grande tempo de formação. Elas demoram muito tempo para ser formadas, para solidificar esse magma. Qual outra característica a gente pode colocar? Que devido a isso, né, os minerais eles têm um tempo melhor ali para ser formados. Essa minha rocha ela vai ter menor permeabilidade e maior resistência. E também, né, e aí é uma dos itens principais que vale a pena escrever, que devido a todas essas características que a gente acabou de abordar, ela vai ter um aspecto bem interessante que é minerais visíveis. Então eu consigo, tá vendo o granito aqui na imagem? Todos esses pontos pretos aqui, esses coloridos que a gente vê, são minerais. E quando você tem essa rocha formada em profundidade, demorando muito tempo para ser formada, dá tempo para esses minerais serem bem formados. E isso faz com que os minerais fiquem visíveis. Então eu consigo, a olho nu, enxergar todos esses minerais aqui sem maiores dificuldades, tá? Então, o granito é o mais fácil de você conseguir verificar isso, né? Com certeza, e é o grande exemplo aí. Já analisando a rocha, vamos supor as rochas ígneas de subsuperfície, né? Bem próximo da superfície, já elas acabam até se confundindo com as rochas de superfície. A gente tem a situação que os minerais nessa subsuperfície ali,
eles são os minerais que já são formados mais rapidamente. Devido a essa característica, os minerais eles não têm tanto tempo para se formar, resultando em uma rocha, como eu posso ver aqui, por exemplo, o basalto, que os minerais já não conseguem, não são visualizados a olho nu, tá? Normalmente você precisa do auxílio de uma lupa ou algum instrumento aí de ampliação para conseguir enxergar algum mineral dessa minha rocha, tá? Então essa é a grande diferença de uma rocha formada em profundidade e uma rocha formada mais em superfície, né, que são as extrusivas. Então o basalto entra como grande exemplo aqui, onde eu não consigo visualizar minerais a olho nu, preciso usar uma lupa para conseguir enxergar esses minerais, tá? Então o arrefecimento, né, o resfriamento, a formação da rocha ocorre de maneira muito mais rápida. Aí a gente tem o último grande grupo, né, o último grupinho de rochas ígneas, que são aquelas rochas ígneas também extrusivas, né, vulcânicas, que são formadas bem na superfície, né, que é o lava já em contato com a água lá na superfície, que são aquelas rochas ígneas que, devido a esse contato extremamente rápido, então o resfriamento não é nem rápido, é um resfriamento muito rápido, eu acabo tendo a formação de rochas obsidianas, que é o maior exemplo, que tem aspecto daí de vidro. Então eu não tenho nem esse aspecto de basalto. Eu já tenho um aspecto já que é um vidro negro, né? Onde eu não consigo ver nada, nem com lupa, eu não consigo enxergar nenhum mineral a olho nu, não é visível. E aí elas apresentam, né, uma resistência um pouco menor ali, acabam sendo piores, tá? Então agora a gente vai só ver as propriedades para identificação, né, estruturas e texturas de rochas ígneas, para que eu consiga identificar isso aqui adequadamente no laboratório, vamos supor, em campo. Bom, quanto à classificação das rochas ígneas, então, a gente vai estar trabalhando sempre com esses dois itens principais aqui, que são as estruturas e as texturas para todas as rochas. É o que a gente utiliza para classificar elas, tá? As estruturas para as rochas ígneas em específico, eu tenho 3 tipos de estruturas, então vamos falar um pouquinho sobre elas. Então, a primeira estrutura, que todos os outros grupos a gente vai ver tem também, são as estruturas maciças. Se quiser escrever aqui na frente, né, o que significa estrutura maciça, são aquelas rochas ígneas que apresentam um aspecto homogêneo, né, sólido, uma rocha que você vê, uma rocha de boa qualidade, sem nenhuma característica especial ali no corpo dela. Então, todos os outros grupos de rocha a gente vai ver que tem essa característica também, algumas, né? A segunda estrutura que é possível ter em rochas ígneas são as estruturas vesiculares. Vesículas, quando, né, você vê esse termo, lembra de cavidade, tá? Lembra que eu falei agora de pouco que eu tenho no magma a presença de estado líquido, gasoso e sólido, que tinha uns gases do magma que era importante eu saber, eu lembrar disso. Então, porque aqui o gás, a importância de você lembrar dos gases do magma está aqui. O que acontece? Durante a formação dessas rochas ígneas, a solidificação daquele magma ali, eu tenho o gás ali que está ocupando um espaço. E aonde esse gás do magma fica alojado, eu não vou ter solidificação de material. Então eu vou ter cavidades que vão estar presentes nessa minha rocha. E essas cavidades são devido à presença dos gases ali na solidificação do magma. Então, você olhando a rocha ígnea, você vai ver que ela é cheia de furinho na superfície dela, ali até às vezes no interior dela, indicando que tinha gás ali presente no momento da solidificação. Então, esses furinhos, essas cavidades, não representam perda de resistência, queda de resistência nessa minha rocha, tá? É só uma característica estrutural dela devido à formação, né, dessa minha rocha. Então é importante ter isso em mente. As estruturas amigdaloidais, já, né, se quiser escrever na frente, pode colocar, que são aquelas rochas que eram vesiculares, né, foram formadas como sendo vesiculares, então eram rochas que tinham cavidades, porém, devido a depois de um tempo ali dessa formação dessa minha rocha, que ela já estava solidificada, a água acabou penetrando no interior ali daquela minha rocha ali, e essa água transportando minerais dissolvidos acabou depositando esses minerais que ocuparam aquelas cavidades. Lembrar sempre, né, nesse caso que é importante, né, é que para ser considerada amigdaloidal, essa cavidade tem que estar completamente preenchida
com um mineral, ou seja, não é porque tem um brilhantezinho lá dentro dessa cavidade que é amigdaloidal, não. A cavidade tem que estar completamente preenchida. Outra coisa importante é que você consegue, só de olhar na rocha, perceber que ela é uma amigdaloidal, né, com relação, por exemplo, àqueles minerais que a gente estava vendo agora de pouco, que são minerais visíveis a olho nu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mineral visível a olho nu, aquele mineral, ele é da composição da rocha, é da formação dela. Nesse caso, não. Você vai ver, por exemplo, como se a rocha fosse toda negra, escura, e naquela cavidade você vai ver que tem um branquinho ali que não tem nada a ver com a rocha. Entrou depois. Então isso é indício de uma estrutura amigdaloidal, tá? Então, última coisa importante antes de sair dessa estrutura é escrever, né, de maneira geral, tá? Quanto às estruturas, colocar um asterisco, uma observação aqui. Quando você identifica a estrutura da minha rocha, tá? Não tem relação nenhuma com profundidade de formação ou qualquer outra coisa semelhante a isso. E sim somente a como se solidificou e formou esse material. Quando eu identifico qual é a estrutura, então, esse nome da estrutura ele acaba sendo o nome composto da minha rocha. Então vamos supor que eu estou avaliando um basalto. Então eu posso ter variações de basaltos maciços, basaltos vesiculares ou basaltos amidaloidais. Normalmente, quando você tem basalto maciço, a gente não usa o termo maciço na frente, só fala basalto. Agora, quando eu tenho basalto vesicular amigdaloidal, eu insiro o nome composto. Então, fica basalto vesicular ou basalto amigdaloidal. Então, as estruturas quanto às rochas ígneas indicam, né, vão sempre me indicar ali o nome composto da minha rocha e eu posso ter variações do mesmo tipo de material, vesículo ou vesiculares ou amigdaloidais. Isso tanto é verdade que se vocês entrarem na pasta da disciplina e na pasta de geologia, lá na pasta do primeiro bimestre, eu coloquei, por exemplo, o mapa da geologia de Cascavel, de Londrina e assim por diante. Esses mapas são facilmente obtidos no site da Mineropar, tá? Se você pegar o mapa de Cascavel, por exemplo, é um mapa que chega a ser sem graça, porque ele é praticamente uma cor única, porque você está numa região de derrame basáltico, então embaixo da cidade praticamente é só basalto. Você só acha que vai ter um pouquinho de mudança só de material quando você vai próximo a Guaíra, ali, na saída de Cascavel em direção a Guaíra. Aí aquela região você já começa, parece que ter uma coisinha de rocha sedimentar ali indo para aquela região. De qualquer maneira, se você olhar o tipo de rocha lá que a gente tem de basalto, vocês vão ver que a gente tem misturas de basaltos vesiculares e basalto amigdaloidais. Daí está lá o nome, basaltos vesico-amigdaloidais, tá? Que é uma união, você tem uma mistura dos dois tipos, porque parte foi preenchida, parte não foi. Beleza? Então a estrutura em si é isso. Para identificar a rocha ígnea mesmo, eu tenho que saber bem a textura, porque a textura é que vai me ajudar a identificar se é uma rocha ígnea, se é uma rocha sedimentar ou se é uma rocha, né, metamórfica, assim por diante. Então as texturas sempre vão me ajudar nesse ponto, tá? Então isso é fato. Então como é que funciona? Tá? Quando eu estou trabalhando com rocha ígnea, eu tenho 3 tipos principais de rochas que eu posso ter com características diferentes ali quanto à textura. Então, avaliando aqui, eu tenho, inicialmente, quando eu falo em textura, eu posso dividir em 2 grandes grupos. Aquelas rochas com aspecto metálico ou com aspecto não metálico. Lembra que quando a gente estava falando sobre minerais, que a gente estava avaliando quanto a brilho? Que o brilho era metálico ou não metálico? Então, aqui entra a importância da gente saber caracterizar quanto ao brilho, né, os materiais. Quando você fala que a minha rocha tem um aspecto, a rocha ígnea tem um aspecto metálico, significa que ela é não opaca, né? Que ela é opaca, desculpa. Então, quando a gente fala que a rocha tem um aspecto metálico, né, é a mesma coisa de eu falar que ela tem aspecto opaco. Se ela tem um aspecto opaco, eu vou ter 2 tipos de texturas possíveis aqui. Ou textura fanerítica ou textura afanítica. Então, só atentar que as texturas estão em vermelho, tá? O que significa uma textura fanerítica? Textura fanerítica significa que eu tenho minerais visíveis a olho nu na rocha. Lembra que a gente falou agora de pouco sobre os processos de formação das rochas ígneas? Então, a gente viu lá que as rochas que têm minerais visíveis a olho nu são aquelas rochas que são formadas em profundidade, né, que tem os minerais visíveis ao nu. Então, justamente, a textura fanerítica são aquelas rochas formadas em profundidade, aquelas
plutônicas, que a gente viu agora de pouco, e o grande exemplo aqui é o granito, tá? Já as afaníticas, o A aqui antes já diz, né? Não o quê? Não tem minerais visíveis a olho nu. Você vai conseguir visualizar eles com lupa, talvez, tá? Então aqui entra como exemplo o basalto, que a gente tinha falado agora de pouco, e aqui a profundidade de formação já não é em grande profundidade, já é próximo da superfície, tá? Então é considerado uma rocha afanítica. E aí a gente tem aquelas rochas ígneas que não têm aspecto metálico, ou seja, não são opacas, e aí ela vai ter uma característica, nesse caso, para as rochas ígneas, vítreas, tá? Então, são as obsidianas, com S, tá? Obsidianas. Vocês podem achar diversas fotos das obsidianas aí, por exemplo, na internet, aí no Google vocês conseguem achar. Bem interessante, então são aquelas rochas, quando o magma entra em contato com a água, que forma um vidro, é um vidro basáltico que a gente tem em formação, e eu tenho aspecto de vidro, tá? Bem interessante, são formados bem na superfície. Então aqui tem relação direta com a profundidade de formação e como ela se formou. Por último, eu tenho a cor, tá? Então a cor, eu posso ter aquelas minhas rochas que são claras e aquelas minhas rochas que são escuras. Então as claras, tonalidade, né? Quanto a rocha num total, no geral. Claras também são chamadas de rochas félsicas e escuras são aquelas rochas chamadas de máficas. A rocha ígnea ser um pouco mais clara ou ser um tom mais escuro indica já a quantidade de silicatos que eu tenho presente nessa minha rocha. Quanto mais silicatos, mais escura essa minha rocha tende a ser e mais ácida também tende a ser. Então, em geral, a gente sempre, né, o primeiro item que eu vou entrar na tabela de classificação de rochas ígneas é quanto à cor, clara ou escura, tá? Então, eu identificando aqui, eu já consigo entrar na tabela, na sequência eu vou ver a textura e, por último, a estrutura para dar o nome da rocha certinho. Então, geralmente, a separação é essa. Só para fechar aqui as rochas ígneas, eu vou mostrar a tabela de classificação para vocês de rochas ígneas, e aí vocês conseguem entender direito como é que funciona a aplicação disso. Então, entrando na tabela de classificação de rochas ígneas, eu tenho aqui, ó, é bem simples para aplicar a tabela. Então, eu tenho o grupo de rochas com tonalidades claras, grupo de rochas com tonalidades médias e grupos de rochas com tonalidades mais escuras. Primeira coisa que eu vou fazer é verificar pela tonalidade. Vidros basálticos são todos escuros, né? Gabros, diabases são escuras. As tonalidades médias, né, dioritos, são mais conhecidas essas rochas, e aí as claras, por exemplo, o granito entra aqui. Quando eu tenho, né, eu vendo a tonalidade da rocha, a próxima item que eu vou ver, o próximo item vai ser as texturas. Então eu venho aqui na lateral, aqui na lateralzinha aqui, e eu tenho as três texturas possíveis que a gente acabou de avaliar, tá? Fanerítica, com minerais visíveis a olho nu, grandes profundidades. Afanítica, sem mineral visível a olho nu, somente com lupa, provavelmente, já próximo da superfície. E vítreas, formadas na superfície. Então eu vou fazer basicamente uma ligação entre os pontos. Então vamos imaginar que eu tenho uma rocha com tonalidade clara e que eu consigo ver os minerais a olho nu. Então eu desço uma linha aqui e ligo aqui com os pontos. Aí eu já tenho o nome da rocha aqui, que é o granito. Bem simples. Repara que o granito, como a gente já tinha falado, ele tem presença de quartzo. A gente tem uns brilhantes ali que eu consigo ver no quartzo, no granito, tá? Os brilhantes do quartzo. Já se eu tiver, por exemplo, uma rocha escura e eu não vejo os minerais a olho nu, né, uma textura afanítica, ligando os pontos aqui eu tenho o basalto, que é bem conhecido também. O vidro basáltico, a obsidiana, ela entra somente aqui na parte de baixo. São escuras, né, com aspecto vidro aqui, né, aspecto de vidro, que é a textura vítrea, e aí eu tenho a obsidiana ou vidro basáltico, tá? Aí aqui estão as estruturas, aqui embaixo aqui relacionadas, e tem a informação que a gente já tinha comentado, que a estrutura, né, ela vem com um nome na frente ali, basalto vesicular, basalto amiloidal e assim por diante, tá? Então, bem simples, bem tranquilo. Bom, voltando aqui então para a nossa apresentação, né, a gente sai agora de rochas magmáticas e entramos nas rochas sedimentares, tá? Nas rochas sedimentares, a gente já tinha comentado. Rochas sedimentares são rochas que têm, em geral, menor resistência, né, com certeza.
são rochas que apresentam, em geral, formação mais próximo da superfície, porque eu preciso de grão de solo sendo formado para daí eu conseguir formar uma rocha sedimentar. Em geral, são rochas que têm um aspecto mais poroso, como a gente pode ver aqui na imagem, né? E, em geral, elas precisam de baixa temperatura ou pressão para ser formadas, além de uma rocha, né, de um material pré-existente ali, partículas de solo, ou às vezes restos orgânicos, né? E assim por diante. Tá? Então, aqui está bem um resumo aqui para vocês entenderem. E aqui está o processo de formação, como é que funciona. Né? Então, em geral, eu preciso ter a meteorização ou a erosão, né, desgaste de rochas pré-existentes, formação de grãos, transporte desses grãos, sedimentação desses grãos em um local. Na sequência, eu vou ter a união de um agente cimentante, né, junto com a água ali, um pouco de pressão e temperatura, solidificação dessa minha rocha e formação de uma rocha sedimentar. A gente vai ver então um pouquinho sobre cada uma dessas etapas aqui de formação, para vocês entenderem inicialmente como é que é todo o processo, e aí na sequência a gente vê as estruturas e a classificação dessas rochas, ok? Então aqui está o processo, né, como é que funciona, a gente já explicou agora de pouco. Então, ó, rochas, não, pode ser rocha sedimentar mesmo, ou outras rochas pré-existentes. Eu tenho a quebra dela, processo de intemperismo, né, meteorização, que a gente chama. Então você pode ter processo físico ou químico de intemperismo, então é a quebra devido à variação térmica, entrada de água, chuva, né, que vai fazendo com que a água tenha minerais ali e entre em reação com os minerais ali dessa outra rocha existente, quebre ela aos pouquinhos. Então sofre a erosão. Essa erosão forma partículas de solo e essas partículas de solo podem ser transportadas. Aí pode ser transportada por gravidade, por água, por ar e assim por diante. Com esse transporte ocorrendo, eu vou ter a formação de um depósito. Esse depósito vai ser formado em algum local, né? E eu tenho daí na sequência uma entrada de água com agente cimentante e temperatura e pressão para a solidificação de todo esse material e a formação de rocha sedimentar. Esse aqui é o básico do processo de rochas sedimentares. Né? Então vamos ver um pouquinho mais a fundo sobre essas etapas aqui agora, começando pelo processo de intemperismo físico e químico. Tá? Então, as rochas que estão mais aflorantes na natureza, né, expostas a contato ali com água, chuva e assim por diante, temperatura, variação térmica, assim por diante, elas estão mais suscetíveis a processos de quebra, né, de fragmentação, devido a, né, processos físicos. Então, raízes entrando dentro dos vazios da rocha e quebrando ela, variação térmica, aumento e redução de temperatura, ou, né, processos químicos, que daí geralmente são formação de novos minerais mais estáveis devido a reações químicas, hidrólise, hidratação e assim por diante. Então, isso aqui, né, ele acaba quebrando e formando partículas. E eu preciso disso para formar uma rocha sedimentar nova. A gente vai ver só adiante que tem algumas rochas sedimentares que são especiais, que, por exemplo, é o carvão, que é formado por partículas orgânicas, mas aí eu preciso, né, de uma matéria orgânica ali dissolvida em água, dentro do fundo de um lago, alguma coisa assim. E eu tenho o calcário, que o calcário eu não preciso de partícula de solo. É só a água com mineral dissolvido e aquele material aglomerando ali, grudando, ficando num canto ali, parado ali. Eu tenho a solidificação natural desse material. Então essas são as duas únicas exceções que eu tenho aí. Tá? Então aqui está um resumo dos processos de intemperismo físico e químico, que a gente já falou ali atrás. E aqui, né, já entrando na erosão, né, então os materiais resultantes ali daquele intemperismo, né, os grãos, pode ser grãos grandes, pedregulhos ali menores, areias, grãos de areias, aí pode ser grandes, né, médios ou finos, ou partículas bem finas de siltes ou argilas, que são partículas que compõem o solo, né? São as partículas, menores partículas que eu tenho na natureza. Então, esses materiais, essas partículas, elas podem ser transportadas, né, devido a vários fatores, aí, ar, água, né, vários tipos de transportes, para lugares mais distantes. Né? Então, eu vou ter aí né, a erosão ocorrendo aqui. Ó. Então, por exemplo, situações de falésias, não sei se vocês já viram em algum lugar onde estão os paredões, assim, né? Natal, por exemplo, Rio Grande do Norte tem muita falésia
bem bonito algumas para ver. Então aqui eu tenho a formação das falésias. Então a água vai batendo, ela vai erodindo e formando, né, a minha falésia aqui. E todo esse material aqui ele vai ser transportado, por exemplo, pela água para um outro local, tá? Então, bem interessante o processo. Demora anos, muitos anos ali para isso acontecer. E aí, né, o transporte pode ser, por exemplo, né, gelo, né, de áreas glaciais aí, através do vento, áreas de dunas, por exemplo, ou via água, né? Então, mares ali transportando. Então, depende muito da região que você está analisando, eu posso ter o transporte de acordo com algum desses elementos. Então, aqui tem exemplos aí de algumas imagens, né? Então, o jeito que é feito esse transporte vai refletir diretamente no jeito que o grão que forma essa minha rocha vai estar. Então, dependendo do material, por exemplo, o transporte por água, esse transporte por água ele faz com que os grãos tenham mais choques um com os outros ali no meio do transporte, às vezes batendo em outras pedras, alguma coisa assim. Então, isso faz com que naturalmente o grão que vai formar minha rocha sedimentar ali, por exemplo, seja um grão mais redondinho, porque ele vai desgastar. Já quando o transporte é, por exemplo, por gravidade, sol ou às vezes por ar, esses grãos eles acabam não tendo choque com nada no percurso. Então, quando solidifica a rocha ígnea, a sedimentar, eu vou ter uma rocha sedimentar composta por grãos um pouco mais pontiagudos e regulares. E isso é interessante também para você entender o passado dessa rocha, como que ela se formou, tá? Então, só para deixar claro mesmo para vocês. A sedimentação, o processo de sedimentação, né, de depósito desse material, ele também explica por que a gente tem os carvão mineral, que é uma rocha sedimentar que a gente vai ver adiante. Então, para formar um carvão mineral, eu tenho que ter matéria orgânica acumulando, por exemplo, em fundos de lagos ali, de onde tem água parada, e quando eu tenho essa matéria orgânica acumulada ali, geralmente no fundo do lago, ali, alguma coisa assim, nesse lago eu posso ter um agente cimentante dissolvido, e aí esse agente cimentante faz com que eu tenha a solidificação desse material e a formação de camadas, né, de carvão mineral ali. E tomar cuidado só que eu tenho uma diferença entre o carvão mineral e o vegetal, tá? A gente está avaliando minerais aqui, então é o carvão mineral que nos importa, ok? Então aqui tem um exemplo, tá, de processo ordem de sedimentação. Lembrar que aquela parte de baixo da rocha é a parte da rocha mais antiga, que foi primeiro formada, e quanto mais na superfície você vai analisando a rocha, né, mais recente é essa formação que eu tenho aqui. Ao contrário dos solos, né? Normalmente os solos que estão na superfície são solos mais antigos, a gente vai ver adiante, e aqueles solos que se encontram mais próximo da rocha são aqueles solos mais recentes que estão em processo de formação ainda. E aí a gente tem o último processo, que é o processo de diagênese ou litificação, que a gente né, comentou, mostrou, apresentou agora de pouco, que basicamente é a união de todos os fenômenos ali dos processos e a solidificação propriamente dita da minha rocha. Então aqui eu tenho o grão parado no lugar, com a união do agente cimentante que está dissolvido na água, mais um pouco de pressão e temperatura, solidificando e formando a minha rocha. Por isso que se dá esse nome aqui, que é um nome meio estranho, mas é o nome técnico que se dá aí, que é diagênese ou litificação. O processo de diagênese, normalmente ele faz com que isso ocorra, né? A gente tem os grãos aqui que estão um pouco mais soltos aí um do outro, com água aqui, antes da compactação, e durante o processo de diagênese a gente tem a desidratação e as partículas de grãos ali que acabam grudando uns nos outros ali, ficando mais próximos e fechando um pouco mais. Mesmo assim, a porosidade desse tipo de rocha é muito maior do que uma rocha ígnea, tá? Você pega na mão uma rocha dessa, você vê que é uma rocha muito mais leve, porque ela tem mais poros, né? O peso específico dela é bem menor. Tá? Então aqui tem alguns exemplos, ó, grãos finos, argilas. E esses grãos de argilas, né, que são microscópicos, eu não consigo ver eles a olho nu aqui só está um exemplo ampliado aqui. Muitos grãos de argila formam os argilitos, que é o nome da rocha sedimentar, tá? A gente tem um grão intermediário que não está aqui, que é o siltito, que é o silt, grão de silt, que é entre areia e argila, e ele forma uma rocha sedimentar que é um siltito. Já o grão de areia, né, quando eu tenho muitos acumulados, eu tenho um arenito sendo formado,
por exemplo, Grand Canyon, os Estados Unidos tem muita formação de rochas areníticas. E eu posso ter daí já mais pedregulhos, né, que vão estar grudando ali, dependendo do tamanho do pedregulho, formando um conglomerado. Esse aqui, infelizmente, a gente não tem na FAG, tá? Os outros a gente tem aqui para olhar lá no laboratório. Então, aqui só observando, você já vê que o tamanho do grão é muito grande. Então, provavelmente aqui eu vou ter áreas de maior energia. Né? Quando eu falo maior energia, então vamos supor desníveis grandes para eu ter quebra dessa rocha de transporte por gravidade, alguma coisa assim. Já quando eu analiso um solo, um grão argiloso que formou um argilito, esse grão é muito pequeno. Então, para formar ele, geralmente são áreas de, né, menor energia. Então, áreas de muito pouco vento, água muito parada, e assim por diante, tá? Que é um material que ele é facilmente transportado, eu não preciso de um ambiente com muita energia para transportar, igual esse daqui, por exemplo, tá? E areia intermediária. Nesse grupo aqui, eu sempre falo para os alunos em sala que é um dos grupos mais fáceis para eu conseguir identificar quando eu pego rochas na mão. Por quê? Porque um arenito é um grão de areia, um monte de grão de areia grudado no outro. Então você esfrega o dedo, você vê que é um grão áspero, que é areia. Então é bem fácil de identificar. Já, por exemplo, um conglomerado, muito simples também, porque você vê muito pedregulho solto ali, grudado. Então, nenhuma outra rocha ígnea, por exemplo, tem esse tipo de característica. Repara também que elas têm cor claras, geralmente são cores mais claras. Se você for nas rochas ígneas, as cores geralmente são todas mais escuras, próximo de preto. Já as argilas, né, os argilitos, aqui a gente tem aquela textura terrosa que eu comentei com vocês lá, que é um brilho, né? É não metálica terrosa. Aqui, nesse caso aqui, o argilito tem uma característica bem especial. Como ele é formado por argila, e o nosso solo é formado por grãos de argila, né, argilas e siltes, o nosso solo tem uma característica bem peculiar. Quando chove, por exemplo, a gente sente o cheiro, né? Se você pegar o solo ali, você sente aquele cheiro característico de terra, né? Solo úmido ali, que é bem marcante. Só o nosso solo apresenta essa característica. Se você pegar um solo arenoso em praia, você não vai sentir esse cheiro. É só a argila que tem esse cheiro. E como a argila forma o argilito, quando você pega um argilito e molha ele e sente o cheiro, você vai sentir esse mesmo odor também característico da argila umedecida. Tá? Então, é a única rocha dentre todas que a gente vai estar vendo que apresenta odor, né, quando molhada. Todas as demais rochas, arenito, conglomerado, as rochas ígneas todas, metamórficas todas também, nenhuma delas apresenta odor. Rochas são inodoras, tá? Mas o argilito apresenta odor, então eu consigo identificar ela com adição de água ali, esfrega um pouquinho de água e sente o cheiro. E o siltito, que está intermediário aqui, que não está apresentando na imagem, ele tem muito pouco cheiro, tá? Mas ele não é áspero igual a Maria também, então ele está no meio termo. Então, por eliminação, geralmente você acha o siltito, sem muita dor de cabeça. Então, quando você fala em rochas sedimentares, né, quanto à classificação, inicialmente só para a gente ver a formação, os tipos, né, eu tenho três grandes grupos de rochas sedimentares. As detríticas, que são formadas por detritos. Aqui eu tenho os exemplos, né, são esses aqui. Tá só faltando o silt aqui, que não está aqui no meio entre as quatro. Então são quatro tipos, né? Conglomerados, arenitos, siltitos e argilitos principais. Eu tenho o grupo das rochas sedimentares químicas, que são aquelas rochas que apresentam reação a HCl. Detríticas, nenhuma tem reação a HCl. Químicas são aquelas que apresentam. Se eu pingar um ácido ali, ela vai borbulhar. O exemplo aqui é o calcário, com certeza. Então o calcário ele vai se formar geralmente em áreas de baixa energia, onde eu tenho solução aquosa, água com mineral dissolvido, não tem partícula de solo nenhum nesse caso, e esse material ele se solidifica devido a um acúmulo dele em alguma região. Normalmente o calcário ele é bem comum, e vocês já devem ter visto em filmes, nessas áreas de cavernas, onde você tem as gotas ali de água precipitando ali de uma área ali, né, do teto, por exemplo, e acaba solidificando no próprio teto. Você chama estalactite lá. E quando esse material ele pinga e cai no chão, você pode ter a formação no solo ali saindo em direção ao teto, que tem uma variaçãozinha do nome. Então, esses são exemplos de formação de calcário, geralmente áreas de caverna, áreas de baixíssima energia, tá? Você também pode ter outras áreas aí que são mais expostas, mas geralmente são áreas de baixa energia,
próximo ao nível do mar, alguma coisa assim, onde você não tenha tanta movimentação, e aí é um ambiente propício para a formação de calcários. Então, gesso e assim por diante. Tem outros exemplos aqui. Aí a gente está em o terceiro e último grupo de rochas sedimentares, que são as rochas orgânicas. E, em geral, nesse caso aqui, você também vai ter um pouco de temperatura e pressão com agente cimentante, porém aqui eu tenho não partícula de solo, mas sim detritos orgânicos, né, que se fundiram ali devido a essa pressão, temperatura e mais o agente cimentante. Tá? Restos de seres vivos no caso. E aqui o grande exemplo é o carvão. Tá? Esse calcário aqui a gente não tem no laboratório, então eu nem gosto de ficar dando muito exemplo. Mas o carvão mineral é o grande exemplo aqui, geralmente em áreas de baixíssima energia, fundo de lagos, lagoas, assim, que você não tem muita movimentação. Aqui eu tenho já a ordem de energia, né? Maior energia, energia intermediária, bem baixa, e aqui baixíssima energia. Tá? Quando eu falo baixa energia, só para relembrar, onde você não tenha ventos, áreas, né, em nível bem mais baixas, sem movimentação de água, sem correnteza, sem nada. Então, áreas onde a evolução demora muito tempo para ocorrer. Tá? Aqui tem alguns os exemplos, né, para vocês só verem. Então, tipos de areias, ó. Areias quartzosas, calcárias, areias basálticas. Né, são variações de areias que eu posso ter ali que estão formando os meus arenitos. Carvão, né, também tem variações aqui de carvão. O argilito, que a gente já viu agora de pouco. As estalactite, que eu mostrei também agora de pouco. Tipos de calcários, né? Então, um exemplo de calcário. Conglomerado, também foi apresentado agora de pouco. E que dados, né, que essas rochas sedimentares podem nos fornecerem. Tá? Então, como que é o ambiente de sedimentação, qual foi o agente transportador, que seres vivos que existiam no passado, qual a sua idade, né, devido aos fósseis ali que podem estar ali. O estudo das rochas que deram as origens dos sedimentos, né, porque a gente sabe que a rocha sedimentar é um grão que foi quebrado e que rocha que tinha antigamente. A idade relativa das rochas, né, porque a rocha sedimentar, você consegue datar isso. Então, são várias informações que eu consigo extrair das rochas sedimentares. Aqui são só alguns exemplos. Tá? Então, agora a gente vai para as classificações das rochas, quanto à textura, estrutura, né, para conseguir dar um nome para elas. Quando eu analiso quantas estruturas, eu tenho as rochas sedimentares maciças, né, como eu já tinha falado nas ígneas, a gente também tem maciças nas sedimentares. Eu tenho as plano-paralelas e tenho as estruturas cruzadas. Aqui, assim como as rochas ígneas, eu saber o tipo de estrutura da minha rocha não vai me ajudar a identificar qual que é o nome dela, e sim as texturas que a gente vai ver adiante. Tá? Então, as maciças são aquelas rochas sedimentares que eu não tenho nenhuma característica especial também, apresentam um aspecto sólido, uniforme. Já a plano-paralela são aquelas rochas sedimentares que apresentam, se você olhar no corte dela, né, fizer um corte e olhar no perfil dela, você vai conseguir verificar que ela tem planos, indicação de mudanças de tonalidade ao longo daquele plano de corte, ou às vezes alguns riscos só indicando só que você teve alteração de material. Só tomar cuidado, porque esses cortes que a gente tem ali, mostro na rocha, não são indicações de plano de fratura preferencial, que é a presença lá da clivagem que a gente viu lá nos minerais. A gente vai ver essa característica lá nas rochas metamórficas que vai vir a seguir. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter sim uma situação de rochas que estão me indicando como é que foi o passado dela quanto ao depósito desse material. Então, assim, toda a areia, quando, por exemplo, vai juntando um depósito numa área, esse material não chega de uma vez só, ele chega aos poucos. Então, ele vai chegando pelo transporte do vento. Então, esse vento pode mudar de direção de uma época do ano para outra. Isso faz com que esse depósito do material, ele às vezes está vindo numa região e depois o depósito vem de outra região. E isso acaba gerando, né, depósitos com grãos, tamanhos às vezes semelhantes, porém de tonalidades diferentes, né, porque veio de uma rocha diferente daquela que estava vindo. E isso faz com que a rocha ela tenha variação de tonalidade, na maioria das vezes ao longo do perfil, na altura do corte ali, quando se analisa. Então isso é importante.
E eu verificando isso, então, né, e se eu verificar que está ao longo do perfil ali essa mudança no mesmo plano, a gente chama de plano paralelos. Então, a gente tem alteração paralelos entre si no mesmo plano de depósito de materiais em épocas diferentes. Tá? É isso que está indicando para a gente. Esse tipo de característica geralmente é bem clássico de solos, né, de arenitos. Tá? Até o vídeo lá que eu pedi para vocês assistirem dos parques americanos lá falam sobre isso, lá na parte do Grand Canyon, lá. Geralmente arenitos é bem clássico essa característica. Todo arenito vai ter essa característica de plano paralelo. Já as demais rochas sedimentares já é um pouco mais difícil você ver, às vezes, plano paralelo com facilidade, às vezes talvez com microscópio aí, alguma coisa assim. Tá? Mas geralmente é depósito por ar, e aí o arenito é o mais claro que isso aconteça. Já as estruturas cruzadas são estruturas normalmente derivadas do transporte à água. E aí normalmente são as partículas mais finas que têm essa característica, tá? Os argilitos ou os siltitos. Porque a amarela ela pode trazer essas partículas de um sentido ou de outro. Então, às vezes, o que vai acontecer? O depósito, ao invés de ficar paralelo entre si, eles ficam cruzados entre si, diagonais, 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 diagonais. Isso faz com que fique com a estrutura cruzada que a gente fala. Isso aqui normalmente é mais comum em solos em partículas finas, né, que estão compondo a minha rocha sedimentar, siltes ou argilas, né, que formam daí no caso os siltitos ou os argilitos. Perfeito? Então, nesse caso aqui, eu não vou ficar especificando no nome composto lá, igual a gente fazia com ígneas, tá? Então, né, você só vai especificar a estrutura, a parte ali, né, para identificar aquela rocha melhor, mas acabou, fica nisso. Perfeito? E agora a parte que nos interessa mesmo, que são as texturas. Quando você fala em texturas de rochas sedimentares, eu tenho um primeiro grupo aqui de rochas sedimentares, que são as rochas detríticas, que a gente já tinha falado, né? Que são aquelas formadas por partículas. E aí eu tenho 3 texturas possíveis aqui. Então em vermelho está o nome das texturas. As rudáceas, arenáceas ou lutáceas, tá? Se quiser escrever na frente aqui, rudáceas são aquelas rochas que são formadas por grãos grandes. Arenáceas são aquelas rochas sedimentares formadas por grãos médios, e lutáceas são aquelas rochas sedimentares formadas por grãos pequenos. Então, aqui no caso das lutáceas, engloba os siltes e as argilas, né? Então, os siltitos ou os argilitos, no caso. Então, aqui exemplos, né? Rudáceas, conglomerado, arenáceas, arenito, lutáceas, siltitos ou argilitos são exemplos aqui desse grupo. Químicas e orgânicas já são um nome de texturas também, tá? Só tomar cuidado que eu não coloquei em vermelho, mas também é um nome de textura, mas é um nome que já se dá para aquele grupo de rochas ali que tem química, no caso, reação HCl, que é o calcário, e orgânicas, que são formadas por restos de matéria orgânica, no caso é o carvão. E aí acabou. Tá? Então, bem simples aqui, não tem segredo. Só tomar cuidado que detrítica não é textura. Rudácea, arenácea ou lutácea. Se não for detrítica, então ela pode ser uma rocha sedimentar química, daí a textura química, ou rocha sedimentar orgânica, textura orgânica. Perfeito? Então, fazer um resuminho, né, sobre as rochas sedimentares, deixar claro lá, baixa resistência, geralmente são tonalidades claras, alta permeabilidade, então a água passa com muita facilidade, pode apresentar cheiro, né, que é o siltito ou argilito, toque bem o áspero ao dedo ali. Se for um carvão, por exemplo, é uma rocha preta, é a única preta do grupo de sedimentares, porém é uma rocha preta muito leve, muito fraca, você quebra ela com a mão, e se você esfregar o dedo bem forte no carvão, ele vai soltar um pó preto na mão, ao contrário das rochas ígneas que não soltam um pozinho preto na mão. E já as rochas químicas, se eu pingar um HCl, por exemplo, diluído 10% num calcário, vai dar reação HCl. Nenhuma rocha ígnea tem reação HCl. Então, aqui nas sedimentares eu já tenho uma que tem, ok? As rochas detríticas, por exemplo, nenhuma delas eu tenho reação HCl, né? Conglomerado, arenito, siltito, argilito. Mas no calcário eu tenho. Então eu consigo ir agrupando e identificando o nome das rochas dessa maneira. Perfeito? Para a gente entender aqui a tabela de classificação, eu tenho ela aqui, tá? Tabela de classificação de rochas ígneas é um pouquinho mais complicadinho para utilizar ela, mas nem um bicho de 7 cabeças. Então, olhar aqui em cima, na parte de cima aqui, ó, eu tenho as estruturas relacionadas possíveis, tá?
Lembrar que aqui ó, eu tenho rochas sedimentares detríticas, também sinônimos, mecânicas ou clásticas, tá? É tudo sinônimo. Olhar que eu tenho um corte aqui, tá vendo? Então, tudo que está nessa parte aqui, ó, são rochas não detríticas, que podem ser químicas ou podem ser orgânicas. Se for rocha detrítica, que é essa parte toda aqui, né, da minha tabelinha de classificação, então eu vou entrar por essa parte da tabela aqui agora, tá? Então vai depender do tamanho do grão que está formando a minha rocha sedimentar. Se for um grão grande, né, pedregulho ou matacão, eu tenho a textura, está negrito aqui, ó, rudácea, e o nome das rochas possíveis, conglomerado, grãos forem mais arredondados, ou brecha, se os grãos forem mais angulados, que formaram essa minha rocha. Se o grão for uma areia, textura arenácea, e aí eu posso ter um arenito quartzoso, um arcósio ou a grauvaca. Tá? Aí tem as características aqui de cada uma delas. O mais comum é o arenito. E se eu tiver grãos finos, siltes ou argilas, né, a gente já viu, textura lutácea, posso ter siltitos ou argilitos aqui, também tem folhelho ou amarga, por exemplo. Eu tenho essa parte aqui que são rochas sedimentares que são um pouco mais difíceis de ser identificadas, um pouco mais especiais, né, difíceis de ser encontradas também, que são alguns arenitos ali com calcários misturados, assim por diante. Tá? Então, são situações onde eu tenho fragmentos carbonáticos juntos ali, de minerais carbonáticos juntos com essas rochas aqui. Tá? Normalmente no laboratório, né, não tem esses tipos de exemplares, então a gente nem trabalha, você trabalha só com essa parte da tabela ou com essa parte da tabela aqui. Então, caso não seja detrítica, seja química ou orgânica, eu só desço aqui e pego o nome direto, ó, carvão, ou eu desço aqui já direto na química, calcário, reação HCl. Tá? Então a tabela só parece complicada, mas é bem tranquilo. Né? E aqui já, entre parênteses, já está escrito as estruturas possíveis, ó, maciço, plano paralelo, e aqui, em geral, das orgânicas não está escrito, mas na maioria das vezes é plano paralelo, porque você tem um depósito formando ali no fundo numa lagoa, com água parada, esse tipo de coisa. Tá? O que eu sempre falo para alunos é que aqui na dúvida, quando você pega uma rocha na mão, se você não consegue ver cruzada, bem fácil, ou plano paralelo, na dúvida coloca maciça, por exemplo, ou plano paralelo na pior das hipóteses. Nunca coloca cruzada se você não está vendo. Tá? É melhor do que ficar chutando alguma coisa que na verdade não tem possibilidade de ser. Perfeito? Então, com isso, a gente encerra rochas sedimentares. E aí vamos para a próxima agora, que são as rochas metamórficas. Então, as rochas metamórficas, né, a gente já tinha comentado um pouquinho sobre elas. São rochas que dependem de uma rocha pré-existente para ser formada. Né? Eu preciso também de uma alta pressão ou uma alta temperatura para que eu tenha a transformação de uma rocha existente em outra. Então, é uma rocha bem especial, né, bem específica, e encontrada em alguns lugares bem específicos também. Então, aqui eu consigo verificar um exemplo, né, de uma área de rocha metamórfica. Normalmente ela vai ter uma característica bem peculiar, que é você vê, né, deformação na rocha. Esse tipo de coisa é indício provavelmente de pressão que atuou nessa rocha depois de ser formada. Então teve uma transformação de uma rocha pré-existente. E é importante ter em mente que isso ocorre no estado sólido. Então eu preciso de ter, né, uma situação com muita pressão, né, ou muita temperatura, mas mesmo assim a deformação normalmente, na maior parte das vezes, é pressão. A temperatura ela acaba deformando os grãos, mas ela não chega a deformar desse jeito uma rocha. Ok? Então, o metamorfismo, eu tenho basicamente dois tipos de metamorfismo, o menos intenso e o mais intenso. O mais intenso sempre vai ser com pressão e o menos intenso geralmente é temperatura. Tá? Então, a temperatura, normalmente eu vou ter o que a gente chama de recristalização dos minerais. Né? Então, eu vou ter uma deformação desses meus minerais aí, né? E na maior parte das vezes eu tenho uma melhoria da condição da minha rocha. Aqui, como a gente já falou, né, para que ocorra o metamorfismo, eu preciso desses itens aqui ocorrendo. Pode ser, né, a maior parte simultaneamente, mas eu posso ter pressão, às vezes temperatura, um deles só atuando. Eu preciso ter fluidos circulantes, né, eu preciso ter uma água, alguma coisa ali, que vai estar ali no processo, e tempo.
eu preciso que o tempo atue ali em favor para criar essa minha rocha aí em anos e assim por diante, tá? Então, os tipos de metamorfismo, então aqui vamos separar bem certinho para quem está fazendo a anotação no caderno, tá? Quando eu falo em tipos de metamorfismo, basicamente eu tenho 3 processos de metamorfismo, tá? Os 2 principais, que são esses que estão listados aqui, e eu tenho um terceiro que não está listado aqui, que ele é um pouco mais raro, né? Um pouco mais difícil de você ter nas nossas regiões aqui, então ele acaba não estando citado aqui, mas vamos abordar um pouquinho sobre eles. Então a gente primeiro vai falar um pouquinho sobre o metamorfismo de contato, tá? Ou também chamado de metamorfismo local. Esse metamorfismo, se quiser colocar na frente e escrever, né? Ele é um metamorfismo menos intenso. Esse metamorfismo ele vai acontecer geralmente devido à temperatura, né, como já está indicando na imagem aqui. Então eu vou ter uma temperatura elevada, mas não chega a ser uma temperatura do magma, na faixa de 800 graus Celsius no máximo, entre 200 e 800. E essa temperatura ela vai transformar aqueles minerais que antes estavam de uma maneira, né? Vamos supor um arenito. Eu tinha um monte de grãozinho circular ali, que estava na estrutura formando a minha rocha. Essa temperatura vai fazer com que o meu grão que estava ali redondinho antes se deforme, virando uma placa ali, por exemplo. Aí o do lado a mesma coisa também, as duas placas se colam uma na outra. E então, aqueles espaços que antes estavam vazios entre os grãozinhos, já não vão estar mais, porque o meu grão vai deformar e um grão vai grudar no outro. Isso faz com que eu tenha uma redução da permeabilidade da minha rocha e, consequentemente, uma melhoria dela. Então, eu tenho um aumento de resistência e uma redução da permeabilidade, o que é ótimo, tá? Então, na maioria das vezes, um exemplo igual esse que eu dei, eu tenho uma situação de uma rocha sedimentar que transformou-se numa rocha metamórfica. Nessa situação, eu sempre vou ter melhoria da qualidade da rocha. Então, o metamorfismo de contato, na maior parte das vezes, é justamente essa transformação de uma rocha sedimentar para uma rocha metamórfica, tá? Onde eu vou ter um ganho de qualidade da minha rocha. Exemplo clássico aqui desse grupo aqui são as rochas metamórficas, o mármore, por exemplo. Porque o mármore ele vem do calcário. O calcário é uma rocha sedimentar que tem baixa resistência, alta permeabilidade. Devido a esse processo térmico, eu tenho uma melhoria da rocha, transformação de uma rocha metamórfica, que é o mármore. Só que o calcário, lembra que a gente viu na rocha sedimentar, ele tem reação HCl. Então essa característica, a rocha que se transformou, no caso o mármore, ela acaba puxando essa característica da rocha que originou ela, que é o calcário. Então o mármore ele também tem reação HCl, só que em menor intensidade. Que característica mais que eu posso colocar do metamorfismo de contato? Então dá para escrever aí, quem estiver escrevendo, que geralmente essas rochas desse grupo vão ter estrutura maciça. Tá? Normalmente você vai, se você pegar o microscópio e for analisar a estrutura, a gente vai ver lá adiante que uma das estruturas é a maciça e normalmente ela está dentro desse grupo, ok? Então, metamorfismo de contato é essa. Exemplo desse grupo aqui, pode colocar, né, o mármore, é um primeiro grande exemplo de rocha metamórfica formada, né, com esse metamorfismo. E o quartzito também é uma outra rocha. O quartzito é formado a partir do grão de areia, do arenito, que é formado por grãos de areia, né? Que a gente viu agora de pouco em rochas sedimentares. O arenito se transforma num quartzito, que é uma rocha melhorada, então um arenito muito mais resistente, né? Uma rocha muito mais resistente e com menor permeabilidade. A gente usa muito o quartzito, por exemplo, para fazer revestimento. As pedras filetadas, o pessoal usa arenito ou quartzito, dependendo da situação. Você pode ter uma das duas rochas sendo utilizadas, mas o quartzito ele vai chupar menos água, porque a permeabilidade dele é menor, é mais resistente, tá? O segundo processo de metamorfismo que eu tenho é o metamorfismo regional, ou também chamado de metamorfismo dinamotermal. O nome já diz, né? Dinamotermal. Então é uma mistura de temperatura e pressão. Eu tenho uma atuação dos dois ali em conjunto, transformando a minha rocha no estado sólido em outra, tá? Então vamos escrever na frente aí quais são as características que esse grupo, né, esse processo de metamorfismo vai ter de especial, né? O que ele vai me gerar ali? Então a primeira coisa que a gente pode abordar e escrever aí é o seguinte,
que nesse metamorfismo regional, ele é o metamorfismo mais comum dos 3 tipos de metamorfismo que a gente vai estar colocando no caderno, tá? Esse é o metamorfismo mais comum, onde eu tenho a maior quantidade de rochas sendo formadas, metamórficas. Segunda coisa que a gente pode colocar é que, em geral, esse metamorfismo ele precisa de temperatura e pressão, né, atuando em conjunto para estar transformando essa minha rocha. Mais um outro item que a gente pode colocar é que nesse grupo, nesse metamorfismo aqui, em geral eu vou ter 2 características principais nas rochas. As rochas podem apresentar uma ou outra delas, mas é essas 2 características. Ou as rochas, devido a essa pressão, vão apresentar minerais alongados, né? Então imagina, eu vou ter uma pressão muito grande, aquele mineral que estava antes, eu conseguiria ver o contorno dele ali na rocha. Devido a essa pressão, ele acaba sendo esticado, então fica um borrão ali, tá? Aquele mineral que estava redondinho antes fica com um borrão colorido. Então eu tenho o estiramento dos minerais. Então para escrever isso no caderno. Então eu posso ter rochas com estiramento de minerais. Então é uma propriedade bem fácil de identificar quando você pega uma rocha na mão. Rocha ígnea não tem esse tipo de característica. Sedimentar também não. Tá? Então por isso que acaba sendo mais fácil. A outra característica também que esse grupo, esse processo de metamorfismo, né, pode ocasionar é aquele plano preferencial de ruptura. Então eu tenho planos sobrepostos ali, placoides, tá? Lembra que a gente tinha falado lá dos minerais, da mineral mica, que quando estava presente fazia com que a rocha tinha essa característica? Então tá aqui, tá? Então eu tenho rochas metamórficas que apresentam planos preferenciais de ruptura. Quais são os exemplos de rochas aqui que entram nesse grupo? Tá? Então, dando um exemplo de rocha que tem minerais alongados, é o gneiss, com 2 S. Tá? E dando o exemplo de rocha que apresenta planos preferenciais de ruptura, a gente pode colocar o xisto ou a ardósia. A ardósia também é bem conhecida e muito utilizada na construção civil como piso, geralmente em área externa, porque é antiderrapante. Tá? Ela é meio esverdeada, bem característica. O xisto já é um pouco mais amarelado, verde para amarelo. Tá? Então, acaba sendo fácil de identificar. A diferença entre o xisto e uma ardósia também é a espessura das placas. A ardósia, as placas são finas. O xisto, as placas são mais gordinhas. Tá? Então, bem fácil também para identificar. Então aqui é o metamorfismo de contato, que a gente já tinha abordado. Tá? Tem uma área aqui, uma área de magma, né, as rochas envolventes aqui, e uma área de metamorfismo aqui, por isso que chama de contato, né? Então, onde eu vou ter a formação de rochas aqui devido a uma temperatura que está transformando essa rocha existente aqui em outra, porque eu estou tendo uma elevação muito alta de temperatura devido ao magma, tá? Então, ó, aqui tem outro sistema, ó, granito formado, uma rocha ígnea, né? Aqui eu tenho uma temperatura muito alta, tenho um calcário próximo, por exemplo, e aí nessa área de intersecção entre o granito e o calcário, como eu tenho uma alta temperatura, eu tenho a transformação do calcário, por exemplo, no mármore. Eu tenho daí mármores e granitos juntos aqui numa mesma área. O interperismo regional, que a gente acabou de falar, né, envolve altas temperaturas e pressões. Então aqui ó, tenho magma aqui numa área e aqui eu tenho rochas metamórficas sendo formadas aqui próximo dessa, né, região que tem uma alta temperatura e assim por diante. Então aqui tem um exemplo, ó, gneiss, xisto, o mármore, quartzito, que a gente já falou agora de pouco. Tá? Faltou o último metamorfismo. Né? Então o último metamorfismo, que eu até coloquei os dois aqui novamente, mas a gente tem o último metamorfismo. O último metamorfismo pode ser colocado aí como metamorfismo dinâmico. Tá? Ele é um pouco mais difícil de eu ter ele, principalmente nas regiões aqui, de ser encontrado. E normalmente o nome já diz, né, dinâmico. Então você basicamente vai ter pressão responsável pela formação de rochas metamórficas. Ao contrário desses dois aqui que a gente acabou de ver, né? Que aqui era só temperatura e aqui é temperatura e pressão. Então o metamorfismo dinâmico é somente pressão, tá? E aí dá para vocês escreverem o seguinte, que geralmente vai ser encontrado próximo a áreas de encontro de placas tectônicas. E aí nesse caso, como a pressão é muito alta, aquela característica de estiramento de minerais, né, alongamento,
que fica o borrão ali, vai ser mais acentuado. Então vocês podem colocar que o estiramento dos minerais é muito mais acentuado, tá? E com isso eu tenho uma característica bem marcante dela, que parece um borrão, mas é bem mais fino e colorido, bem esticado. Perfeito? Exemplo de rocha desse grupo, né, do metamorfismo dinâmico, são os cataclasitos. Tá? É um tipo de rocha bem específico de encontro de placa tectônica, falhas, né? Então, vamos supor ali na área de Los Angeles, ali onde tem encontro de placa tectônica, em outras regiões aí, em fossas marítimas, assim por diante, tá? Cataclasita com S, daí no caso. Ok, então, metamorfismo aqui tem como se distingue os dois, né? Então, aqui nesse caso aqui, contato, textura não é folhada, a gente já tinha falado agora de pouco. Aqui eu tenho basicamente materiais granulares, né? Entram aqui mármores, entram aqui quartzitos. E aqui a estrutura tende a ser mais folhada, então aqui tem um exemplo de tipo, né? Que é um exemplo clássico de mármore. E aqui um exemplo clássico aí de gneiss, alguma coisa semelhante, tá? Então, é bem interessante você ver que aqui é tudo paralelo entre si, ó, a orientação e o alinhamento, só que ocorre deformação aqui devido às pressões que aconteceram na minha rocha. Aqui, nesse caso aqui, eu não tive forças atuando na minha rocha, por isso que eu não tenho deformação. Aqui eu tenho basicamente os minerais se deformando só devido à temperatura. Por isso que eu tenho essas seções meio irregulares no mármore aqui, nesses desenhos meio irregulares. Na verdade, são os minerais que se distorceram ali devido à temperatura, tá? Aqui tem exemplos de rochas, ó. Xisto, que eu falei agora de pouco, gneiss, né? Filádio aqui é outro tipo também, textura folhada. Textura não folhada, quartzito, que a gente comentou agora de pouco, mármore também entra aqui. Perfeito? E que dados que essas rochas metamórficas podem me fornecer, né? Então, se ocorreram tecnonismos ali naquela região ali há muitos anos atrás, né? Se eu tive movimentação de placa que gerou muita pressão e formação de rochas metamórficas, se aconteceu alguma erupção, alguma coisa parecida, algum fenômeno magmático ali naquela região, e assim por diante. Então, esse tipo de característica que as rochas metamórficas vão me indicar. Perfeito? Vamos para o que interessa, então, que é a parte de classificação de rochas metamórficas, para a gente concluir aqui toda essa parte de geologia. Bom, quanto à classificação das rochas metamórficas, então, eu tenho também estruturas, tenho texturas também. Quanto à estrutura, eu posso dividir em 4 estruturas principais. Nesse caso das rochas metamórficas, a estrutura ela já vai me dar indício de qual é o tipo de rocha que eu estou trabalhando nesse caso. Por quê? Porque a estrutura está relacionada diretamente ao processo de formação da minha rocha. Então, eu sabendo a estrutura, eu conseguindo identificar a estrutura da minha rocha, é porque eu estou identificando o processo de formação dela, qual é o tipo de metamorfismo. E com isso eu praticamente mato o nome da rocha, porque é bem fácil. Então, nas estruturas aqui eu também tenho estrutura maciça, né? Então podemos colocar 2 pontinhos e escrever na frente, né? Rocha com aspecto uniforme, né? Sólido. Aqui nesse caso das rochas maciças, como a gente já tinha comentado atrás lá, em geral, se você quiser já escrever aqui, ela está relacionado àquele primeiro processo de metamorfismo, que é o metamorfismo local, que a gente já tinha visto. Automaticamente, quando eu faço essa ligação entre uma estrutura maciça e um metamorfismo local, né, que é contato, né, ou de local, eu já estou, né, praticamente já te indicando quais podem ser as rochas aqui metamórficas que estão dentro desse grupo de estrutura. No caso, o mármore ou o quartzito entram aqui como estruturas maciças, tranquilo, tá? São aquelas que têm uma deformação devido a somente temperatura. Aí já indo para a próxima estrutura, eu tenho as estruturas gneissicas. Essa estrutura gneíssica, o nome já diz, né? Rocha gneiss é o exemplo. Nesse caso aqui é onde eu tenho uma situação de mineral alongado devido a um pouco de temperatura, principalmente a pressão ali nesse caso. Ok? Então a gneíssica é um processo de intemperismo regional ou dinamotermal, que a gente chama, né? São sinônimos ali, que é o segundo processo de metamorfismo.
que mistura um pouquinho dos dois, temperatura e pressão. A estrutura xistosa, o próprio nome já diz, nome da rocha, exemplo desse grupo aqui, desse tipo de estrutura, xisto. A ardósia entra aqui também, tá? Nessa estrutura xistosa, eu também estou abordando, né? Estou trabalhando com processo de metamorfismo regional ou dinamotermal. Então, essas duas aqui é o mesmo processo de metamorfismo, tanto gnáisica quanto xisto, processo regional ou dinamotermal. E a estrutura xistosa, se quiser escrever, né? Por que elas não estão juntas, né? Porque a de cima é mineral alongado, a de baixo é placoides, plano preferencial de ruptura, tá? Então eu tenho planos sobrepostos ali, me indicando uma área de fraqueza da minha rocha. E as rochas cataclásticas, né, estrutura cataclástica, que no caso já o nome da estrutura já dá o nome da rocha, exemplo aqui desse grupo, que é os cataclasitos, tá? São aquelas rochas que estão em áreas de muita pressão, né, que é aquele metamorfismo dinâmico. E no caso aqui eu tenho um mineral extremamente alongado, né, muito estirado, tá? Devido a essa pressão bem alta. Então aqui é uma gnáisica mais acentuada, podemos dizer. Quando você fala em textura de rocha metamórfica, aí fica mais fácil ainda. Por quê? Porque a textura está ligada diretamente com a estrutura, então não tem muito segredo. Se você falou granoblástica textura, grano vem de grão, então é grão regular. Então já liga diretamente na estrutura maciça. Se você falou para mim que a rocha sua é maciça a estrutura, automaticamente a textura é granoblástica, acabou, não tem segredo. Tá? Então grãos regulares. Aqui na segunda textura é lepidoblástica, então lepido é camadas, placoides, tá? Então já liga diretamente na estrutura xistosa. Falou estrutura xistosa, é a mesma coisa que textura lepidoblástica. E granolepidoblástica é uma mistura dos dois, né? De grãos alongados, no caso, ou placoides aqui nesse caso. Então, aqui está ligado diretamente com a estrutura gnáisica. Falou em estrutura gnáisica, falou em textura granulolepidoblástica. Existem outras texturas aqui que eu não vou ficar abordando, porque são mais específicos, com a cataclástica, por exemplo, porfiroblástica e assim por diante. Não vou ficar entrando no mérito aqui para não confundir muito. Até porque as mais comuns estão sempre nesses três primeiros grandes estruturas aqui, que são as mais básicas aí. Perfeito? Para concluir, a gente tem a tabelinha de classificação de rochas metamórficas. É uma tabela bem mais simplificada essa daqui, comparada com as outras duas que a gente já viu aí. Aqui eu tenho o nome de todos os tipos de rochas metamórficas possíveis que eu tenho, tá? Então, ardósia, por exemplo, filito, xisto, gneiss e assim por diante. Então, ó, só para relembrar vocês, o quartzito vem do arenito, né? Uma rocha sedimentar. O mármore vem do calcário, rocha sedimentar. O anfibólito vem do basalto, rocha ígnea. O gneiss vem do granito, também uma rocha ígnea, tá? Então, cada rocha dessa daqui ela vai vir de uma rocha pré-existente. Né? Então, cada uma delas vai ter uma estrutura. Então, você pode verificar aqui que a ardósia, clivagem ardosiana, é uma xistosidade também, só que é muito fina. Tá? É um nome especial que se dá. Então, eu tenho 3 estruturas xistosas aqui, ó, todas de camadas. A diferença entre elas, basicamente, é a espessura. Muito fina, fina ou fina média. Ou a coloração também varia um pouquinho. Tá? Quando eu falo gnáisica, é uma estrutura gnáisica, granulolepidoblástica, tons, né? Aqui você vai ver um mineral alongado. Milonito, migmatito, essas aqui são um pouco mais, né, cataclasito, que a gente já tinha visto, são mais específicas. A gente não tem no laboratório da FAG, infelizmente, então eu acabo não abordando muito com os alunos, até porque o tempo também é um pouco curto e elas são mais desconhecidas. O quartzito já é bem mais comum, usa muito para revestimento, né, ela normalmente é maciça, estrutura granoblástica, né, a textura granoblástica. O mármore também, estrutura maciça, textura granoblástica também. Então, se você falar em maciça, eu posso ter tanto o Hornfels quanto o quartzito, o mármore e o anfibólito, tudo estrutura maciça, tá? Podendo ter folhado em alguma delas. Então, por eliminação, às vezes você consegue achar com facilidade, às vezes vai ter um pouquinho mais de dúvida. Mas, por exemplo, o mármore tem reação HCl, porque ele vem do calcário, né? O quartzito já não tem. Então, se você tem um quartzito e um mármore na mão, que é o que a gente usa geralmente no laboratório com os alunos, que são as mais conhecidas, além das outras de cima,
você consegue facilmente detectar uma relação a outra ali, pingando o HCl. Então é bem tranquilo, tá? Pessoal, então basicamente é isso que tinha de parte de rochas e parte de geologia inicial. Finalizamos aqui toda essa parte de geologia aplicada à engenharia civil. Né? Agora vamos entrar então na parte de origem e formação de solos, né? Na sequência, granulometria, ensaios de laboratório e índices físicos. Daí a gente começar a fazer as continhas aí e dar andamento com o nosso conteúdo. Perfeito? Muito obrigado. Tendo alguma dúvida, só entrar em contato com a gente. Bons estudos aí e até mais. Tchau, tchau.